Informação e Saúde recebe hoje o professor doutor Luiz Fernando Lopes. Ele que é oncologista pediatra e diretor médico do Hospital do Câncer Infanto-Juvenil de Barretos. Professor, um prazer receber você aqui na nossa cidade de São Tomé das Letras. Prazer é todo meu, agradeço o convite da comunidade por nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre o câncer infantil e dizer que nós temos tido cada vez mais crianças acometidas com câncer no mundo e é muito importante uma iniciativa como essa na cidade para a gente ter oportunidade de alertar a comunidade de como o câncer se disfarça, como ele começa, para que a criança tenha a oportunidade de chegar precocemente a um centro de tratamento. E como é importante encaminhar para um centro onde tem as especialidades que esse tratamento precisa para garantir o direito de cura da criança. O que é o câncer, doutor? O câncer é o desenvolvimento de uma célula que deveria seguir o seu curso natural e se dividir em outras normais e de repente por algum fator que provocou uma mudança, esse fator pode ser ambiental, esse fator pode ser genético e essa célula ela perde o controle e ela toma lugar e vai criando filhas e outras e vai ocupando o espaço daquilo que deveria ser normal para alguma coisa que é anormal. O crescimento exagerado dessa quantidade de células se reflete na presença de um tumor. No caso das leucemias, em vez de ser um tumor, são células que deveriam originar o sangue, mas que na verdade ocupam o espaço dessa medula, provocando a própria leucemia, que é um descontrole dessas células. Então, é um descontrole de uma célula normal que vira anormal. O desafio nosso como médico é como tratar, destruir essas células até a última, porque não pode sobrar nenhuma, e aí garantir a cura da criança. Como cientista, a gente tem o desafio de entender o que faz esta célula se transformar. Qual o mecanismo que algum agente infeccioso, ou vírus, ou meio ambiente, ou poluição, de que forma isso se transforma. Ou como que essa criança pode ter herdado da sua família algum sinal para desenvolver esse tumor. Então, o campo é muito grande, são muitos profissionais envolvidos no tratamento, no diagnóstico, na pesquisa de câncer, mas a gente está bem evoluído no país em relação a isso. Em casa, para os pais, os professores na escola, até os médicos, né, da cidade da pessoa, quais os principais sinais ou sintomas que a gente que é leigo pode perceber, né, para que esse diagnóstico seja mais precoce, como você mesmo falou, podendo dar a chance, né, de cura para essa criança e para esse adolescente? Acho que depende de onde o tumor começou e de onde ele cresce. Se for leucemia, que é o mais frequente em criança, ela não vai produzir glóbulos vermelhos. Então, uma criança que vai ficar pálida, anêmica, com sono, cansadinha, o sangue também não vai produzir plaqueta, então ela vai ficar com manchinha roxa. Ele também não vai produzir glóbulos brancos para controlar a infecção. Então é uma criança que, se a gente somar esse cansaço, essa moleza, as manchinhas roxas, infecções uma atrás da outra, a gente tem que pensar que aquilo pode ser o começo de uma leucemia. Se o tumor for no rim, que é comum em criança, um sangramento na urina vai chamar a atenção daquela família. Se o crescimento for dentro do olhinho, uma mancha branca dentro do olho, em vez da gente ver a pupila, a gente vê uma mancha branca, também é um sinal.
Então, são vários os tumores na criança, em várias localizações. Se for na vagina, o primeiro sinal é um sangramento na vagina. Se for no ouvido, pode ser um escorrimento ou um pelotinho. Então, depende de onde. O que tem que ficar é atento ao crescimento de alguma coisa que está diferente ou algum sinal de cansaço, de fraqueza na criança. Quais são os fatores de risco para quem é criança e adolescente e contrai o câncer? Nós não conhecemos todos, mas a gente tem visto que as crianças são expostas hoje a alguns tipos de vírus, a alguns tipos de bactéria que podem iniciar o processo de um câncer, como em toda a população, não é só na criança. Também a gente assume que a forma como a gente conserva os alimentos, os corantes dos alimentos, a forma como a gente hoje vive em centros poluídos, tudo isso são fatores que desencadeiam. Se a gente tem essa célula frágil, ela vai sofrer esse dano e ela vai se transformar. Então a gente precisa ter duas coisas, ter uma propensão para ter e o risco para ter. Eu posso nascer com essa propensão, eu posso herdar essa chance, mas se eu não sou exposto a alguma coisa que vai acordar aquela célula, o câncer não vai acontecer. Agora, se eu já herdo alguma chance, ou eu não preciso herdar, se essa exposição for muito violenta, mesmo sem eu ter a herança, eu posso ter o tumor. Então, acho que os fatores de riscos hoje são alimentos, ambientais, infecciosos, não tão bem definidos como cada um deles age. O que se sabe é que a gente está tendo cada vez mais criança com câncer no mundo. Quais são as atuais taxas de cura atualmente? Hoje, existe esperança? Existe esperança, muita esperança. Se eu disser para vocês, cada 100 crianças com câncer, e não considerar qual tipo, cada 100 crianças, 70 são garantidas as chances de cura. Para alguns tipos de tumor, cada 100 crianças, 95 são garantidas as chances de cura. E tem alguns tumores que o tratamento ainda avançou muito pouco, que cada 100 crianças, metade vão morrer com aquele tumor. Mas eu também tenho que considerar onde a criança vai ser tratada. Se ela vai ter realmente a chance de ter os especialistas que ela precisa para garantir a cura dela. Senão ela não vai ser curada, por falta de recursos e não porque o tumor é agressivo. No Brasil, há muita variação de oportunidade de cura, dependendo da região e do local onde essa criança está sendo tratada. Nos Estados Unidos e Europa também, mas lá os centros ainda são mais iguais, são poucos, mas os que têm todos os recursos. Aqui a gente tem muitos centros, mas são muito poucos os que têm todos os recursos. Entendi. Você, né, como professor, como doutor, responsável pelo Hospital do Câncer, né, Infanto-Juvenil de Barretos, tanto o infanto-juvenil como o adulto, eu acredito que ele tem um nome muito conhecido, não só aqui no Brasil e no mundo, né, pela responsabilidade, pelo trabalho, como é tratado essas crianças, essas pessoas que lá se encontram, né. Aqui em São Tomé das Letras, nós somos uma cidade pequena, né, temos aí um pouco mais de 6 mil habitantes. A saúde aqui, a gente tem um posto, né? E as coisas que acontecem aqui, geralmente nós somos encaminhados para Três Corações ou para outras cidades aqui da região, né? Em um diagnóstico de uma doença como essa, para uma família aqui de São Tomé das Letras, muitas vezes mais simples ou de poucos recursos, né? Ou mesmo que tenha recursos, mas que já se encontra
outra, né, no ambiente de uma cidade pequena. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Não só aqui em São Tomé das Letras, mas também em todo o Brasil. Buscar o mais rápido possível o médico local, o mais rápido possível o serviço social, que garanta o direito dessa família, dessa criança, ser encaminhada para um centro de referência. Barreto recebe crianças do Brasil todo e adultos do Brasil todo. Adultos são 15 mil novos casos que chegam por ano. E crianças, nós já passamos de 400 crianças novas por ano, chegam quase que 2 por dia. E tudo é gratuito. O tratamento, a moradia, a comida. Então, não há necessidade de ter qualquer recurso financeiro para garantir o direito da criança ser tratada. Obviamente que o Estado e o governo não cobrem um tratamento especializado, completo, do jeito que precisa. Mas Barretos tem as campanhas e tem as pessoas que ajudam e com isso a gente consegue suprir aquele gasto extra e oferecer tudo de melhor para a criança. Então, tem que pedir e tem que garantir que essa criança vá para um centro referência. Não adianta ir em centros pequenos, pode até existir um oncologista pediatra, mas se ele não tiver num centro com todos os especialistas que ele precisa, e os laboratórios, e os recursos, ele não vai poder oferecer a mesma oportunidade para a criança. Então, acho que se algum dia alguma criança daqui for acometida, ou mesmo um adulto, tem que garantir que ele entre em contato. Eu sei que aqui na região tem os líderes que apoiam o Hospital do Câncer de Barretos, então eles sabem como fazer com que a criança chegue até nós. É garantir o direito de ser tratado num centro especializado. É isso aí, doutor Luiz Fernando, muito obrigada pelas informações, muito obrigada também por você, né, ter vindo aqui à cidade de São Tomé das Letras, trazer essa informação aos profissionais de saúde, às pessoas que estão assistindo essa entrevista pela TV São Tomé das Letras. Com certeza foi muito esclarecedor e fica à vontade para quando vier, né, novamente a nossa cidade, conhecer a nossa cidade, né, será um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eu acho que uma iniciativa como essa muda tudo, porque nos dá a oportunidade de falar sobre essa doença, de falar das chances de cura que são altíssimas, de tirar o medo das pessoas e de garantir a elas que se um dia acontecer com alguém da família delas, elas têm direito de ser curadas. Então vocês estão de parabéns por ter tomado essa iniciativa. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu sou Karen Parada. Esse foi o programa Informação e Saúde.